Uma estranha mensagem na secretária eletrônica. Foi há 2 semanas, no dia do aniversário de Dona Vera. Ela e o marido chegaram em casa à noite e encontraram 5 recados. Telefonando para te dar um abraço pelo dia de hoje. Um beijo. O último deles foi uma surpresa. João Carlos não tem mais dúvidas. A voz é da filha Virgínia, que morreu há 4 anos. Sem dúvida era minha filha. Tranquilamente. Não só eu como reconheci, como inclusive os parentes que nós chamamos aqui para examinar. Agora, ele faz parte do grupo cada vez maior de pessoas que não acreditavam e hoje têm certeza que um ruído, um som ou uma imagem podem trazer contatos do outro mundo. Aparelhos de televisão, rádio e computadores. Se você vai aprimorando equipamentos que possam servir de intermediário da frequência deles para a frequência nossa, eles usam. Passivo da Vida Cast. Fala galera do Passivo da Vida Cast. Hoje a gente vai trazer um relato sobrenatural e eu espero que vocês gostem. Eu tô aqui com meu irmão, que ele vai me ajudar aqui, vai me dar uma forcinha. Se apresenta aí, Marquinhos. Opa galera do Passivo da Vida Cast, aqui é o Marcos, irmão do Matheus. E hoje... Você se apresenta assim? Apresenta sim. Então hoje ele vai contar pra nós um relato sobrenatural de um suicida. E é uma psicografia. É uma psicografia de uma médium. E olha só, tem credibilidade, pessoal. Pior que esse podcast, mano, que eu não sei se você conhece, mas o povo é muito ateu, né? Mas eu acho interessante a gente passar isso e pensar, e se for verdade, né? Porque sempre tem uma possibilidade, né? A gente não pode ser cético, a gente não tá imune demais, né? Então começa aí. Essa psicografia começa com o título Com Depressão Me Matei, Psicografia de Cris, um espírito suicida aos 19 anos. Então, começa assim. Por que esse choro? Por que essa aflição? Você tem de tudo, é jovem, feliz. O que mais você quer? Era isso que todo mundo que me conhecia falava para mim. Eu era um trapo humano, só chorava e queria morrer para ver se tudo isso acabava. A depressão me consumia. Cada dia que passava era um tormento. As noites, um pesadelo. Eu era uma jovem, que aos olhos dos outros nada... Caralho, eu vi o cachorro, vi Maria, mano. Ô, velho, qual que é o rua? Continua. O vídeo, você é foda, mano. Você tá doido, velho. Ô, vai, que eu vou aguentar até o final, não. Vai, continua aí. Você viu o cachorro? Tá louco, velho. Vai, continua aí. Eu era um trapo humano, só chorava e queria morrer para ver se tudo acabava. A depressão me consumia. Cada dia que passava era um tormento, as noites um pesadelo. Eu era uma jovem que aos olhos dos outros nada me faltava, mas me faltava algo que ninguém percebia. Era uma força interna, capaz de me sustentar. Eu era vazia, não tinha sonhos, só pesadelos. Até que um dia eu resolvi liquidar com tudo isso e me matei. É desgraça viver assim, tá? Complicado, né? Aí sim, sofri muito. Aquilo que eu havia sofrido em minha vida não era nada perante meu sofrimento após a morte. Achava que estava viva e as dores me dilaceravam. Aí, só fazer um comentário. Grava bem aí. Você já pensou em você acordar no necrotério, velho? É isso que eu penso, porque tipo assim... Desabrindo você? Poxa, é bem complicado, porque tipo... Dizem no espiritismo, né, principalmente, fala que a gente só tem a permissão de partir para o mundo espiritual se acabar todo o nosso fluido vital aqui na Terra. Então, se você corta esse fluido vital, essa sua vida, antes de você morrer, ou antes do seu tempo determinado aqui na Terra, então você só vai se desencarnar
Quando o tempo for acabar. Quando o tempo acabar. Quando o seu tempo, por exemplo, você tem 70 anos pra viver aqui na Terra. Você se mata com 30, você vai viver os outros restos dos anos dentro do seu corpo. Senão vai desencarnar. No caixão? No caixão. Você vive os outros 40 anos que você os outros 40 anos que você tiver que viver, você vai viver dentro do seu corpo. Ou sofrendo aquele sofrimento que você pode ver. Já vi muitos relatos também de a pessoa ver ela se desintegrando, bicho comendo ela, essas coisas. Caralho. Por isso que o suicídio nunca é recomendado, né? Não repita esse caso, crianças. Ai. Enfim. Aquilo que eu havia sofrido em vida não era nada perante meu sofrimento após a morte. Achava que estava viva e as dores me dilaceravam. Aí sim não tinha ninguém para me perguntar o porquê daquele sofrimento. Só me acusavam de covarde, de fraca e inconsequente. Eu não conseguia nem chorar, porque não deixavam. Tinha sede e fome, mas nada para me saciar. Aí eu pensei em minha mãe, como ela teria ficado sem mim. E eu vi e ouvi, filha malvada, egoísta que só pensou em si. Nossa, o sofrimento, maluco. Tudo fiz para ajudar. Peguei os melhores psiquiatras, comprei remédios caros, procurei ajudar o quanto eu podia. E qual foi a resposta que me deu? Matou-se. Agora nada mais poderei fazer, pois quem está em depressão sou eu. Só que com a ajuda de Deus, eu não vou praticar o ato que você praticou. A mãe dela também estava. Essa é a mãe dela. Ela escutava os pensamentos da mãe dela. Então ela escutava os pensamentos da mãe dela falando: só que com a ajuda de Deus eu não vou praticar o ato que você praticou. Lavo minhas mãos, pois não posso ajudá-lo. Tá certo. Hoje eu estou bem melhor, pois ao me sentir só e vendo que minha mãe teria a ajuda de Deus, procurei também buscar Deus para mim. Apresentou-se a mim uma pessoa bondosa, que carinhosamente me pegou em frangalhos e me levou para um lugar onde pude ser lavada, tratada, alimentada e onde foi morar por uns tempos. Então ela foi ajudada, né? Essa aqui teve a sorte de ser ajudada, porque tem muitas pessoas que não tem como ter ajuda, não é por castigo ou outra coisa assim. É realmente porque o fluido vital é que segura a vida. E às vezes o fluido vital é tão denso que te prende aqui nesse plano. É bem complicado. Muitas pessoas como eu lá estavam, uns em recuperação, outros tresloucados, que mal sabiam o que havia acontecido. Mas todos, sem exceção, eram suicidas como eu. De tempos em tempos, tínhamos a obrigação de levarmos alimentos e agasalhos para eles. E quando um ou outro se recuperava, nós também nos melhorávamos. Então quer dizer que tem um perdão? Sei lá, como é que é esse negócio aí? Como é que funciona? Não existe um ser que julga, né? Nesse tipo de igual, tipo, vamos supor, um Deus supremo que julga as pessoas. Na verdade, elas são vítimas dos próprios atos. É, cara. Como o ser humano tem aquela porra de terceirizar a putice, né, velho? Pois é. Aí como ela se matou, ela simplesmente ela foi ajudada porque provavelmente ela não tinha tanto fluido vital assim para segurar ela. Então ela foi ajudada, mas depende muito do caso para ela conseguir ajuda. Depende muito, cada caso é um caso. Pode ser que ela já cultivava amigos espirituais em vidas passadas, por isso que ela foi ajudada. Isso é uma possibilidade também. Bicho, lá do outro lado é impossível você pelo menos cogitar, achar o que tem lá, cara. É muito foda, sabe? E, cara, às vezes eu fico, cara, será que existe? Será que não existe? Mas tem umas coisas que você vê que você fala, não tem lógica, bicho, não dá. Continua. Tivemos uma ocasião em que, numa reunião espiritual, podemos expor nossas situações de encarnados na encarnação anterior, e vimos que era uma prova que tínhamos que passar, pois fomos suicidas em outras vidas, mas sucumbimos. Vamos fazer um curso de aperfeiçoamento moral em que vamos ser instruídos para uma nova encarnação, com provas mais severas, mas temos certeza que Deus não vai nos desamparar. Então, perdão aí. Queremos com essa carta dizer a vocês, valorizem a encarnação, pois, pior que ela seja, as provas passam e são levadas como folhas ao vento. Somem e nem percebemos. Quando vier a tentação, não devemos vacilar em pedir ajuda àquela pessoa ao nosso lado. O orgulho
é benéfico, mas tenhamos a humildade de dizer ao outro: estou sofrendo, me ajude. Cris, um espírito suicida aos 19 anos. Psicografia recebida em dezembro de 2015 pela médium Catarina. Que bonito, cara. Bonito. É, bem... Caralho. Então, cara, é essa aí, velho. Então, assim, eu acho um pouco injusto a gente vir pra cá, vir pra terra e não te, sabe, é a mesma coisa que te botar no meio do nada e que você não sabe de nada, não sabe onde que tá, não sabe o que tá fazendo aqui, o que existe, o que não existe. A pessoa vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, aí ela não sabe de caralho nenhum. E aí ela se mata e a culpa é dela, ela vai tomar no cu em dobro, cara. Então, assim, sei lá, é complicado pra mim, mas não quer dizer que eu não acredite, né, velho? E você? Eu acredito sim, porque eu era de outra religião quando eu era mais jovem, mas eu tive contato muito tempo com o espiritismo e tem muitas coisas que provam, sabe, muita coisa. Não é só uma coisa que joga a teoria ao vento e faz você engolir. É uma coisa que, se você for atrás, você vai encontrar muitas provas. Então, essas psicografias, essas coisas com médium, coisas que sempre me interessou muito. E se você for atrás também por você mesmo, você vai ver que muita coisa é verdade. Tanto também que existe muita coisa que é mentira. Mas principalmente essas psicografias assim, essas psicografias recebidas pelos médiuns e aquelas cartas, né, que são escritas, então tem uma chance grande de ser realidade, porque se você for pesquisar pela mediunidade, existe todo um mecanismo por trás. Então é uma coisa que, se você for pesquisar, você acha, sim. Então despede aí da galera, foi legal, trazer essa participação, eu vou continuar no relato. Aí, despede aí da galera, foi legal participar? Foi bom. Gostou de ler? Gostei. Então é isso aí. Eu vou continuando aqui, né? Uhum. Então tá bom, valeu. Vai lá, pode ir lá, tranquilo. Obrigado, viu? Continua. Continuando aqui o programa Sobrenatural, eu vou continuar aqui, mas eu vou dar vou ler um relato aqui, né? Então, assim, é sobre um carro, é até muito interessante, porque o cara realizou o sonho dele de comprar um carro antigo, né, que é um Dodge. Então aí a gente vai contando aí pra vocês. Há um tempo atrás, eu comprei um carro antigo. Não é velho, é antigo, um Dodge Dart. Era meu sonho arranjar um desse, e eu vi um passando na rua de casa com aquele motor forte, fazendo aquele barulho potente. Só dando um adendo aí, pra quem já viu um Dodge Charger ou qualquer Dodge com motorzão, quando ele acelera, bicho, o chão treme. Eu juro por Deus, cara, o chão treme. Mas voltando aqui, vamos lá. Eu juntei o dinheiro e fui atrás de um. Não foi fácil achar, mas eu finalmente achei um do jeito que eu queria e comprei. A viagem para casa foi uma maravilha. O carro não estava 100%, mas estava muito bom. Ronronava feito um gatinho, mas tinha alguma coisa para arrumar. Depois de uma semana, cara, eu vou falar pra vocês, esse cara escreveu errado, não ronrona não, bicho, bicho é um trovão, estrala, moleque. Alguma coisa para arrumar. Depois de uma semana, já tinha ido para o mecânico. Disso e daquilo, e a parte mecânica do carro estava toda restaurada. Uma maravilha, era girar a chave que o bicho ligava. E lá fui eu trabalhar com o Dorjão. Eu acordei cedo, estava indo para o trabalho sozinho no carro. Na metade do caminho, eu estou olhando para frente e resolvi dar uma espiada rápida no espelho retrovisor. No que eu bati o olho, eu pisei no freio e levei um susto. Tinha um cara no banco de trás. Assim que o carro parou, eu abri a porta, só eu ripei, rapaz, você tá louco. Abri a porta e pulei para fora. No que eu olho pro banco de trás, nada, vazio, sem ninguém. Eu me senti um idiota, achei que provavelmente devia ter alguma mancha no retrovisor, mas quando eu entrei no carro e olhei para o retrovisor, não tinha nada, nenhuma manchinha, estava impecável. Eu achei que devia ser o sono, simplesmente fechei a porta e tentei ligar o carro, nada. Virava a chave, nada. Eu achei estranho porque até aquele momento o carro nunca teve problema para pegar, até quando eu peguei ele pela primeira vez, e já reformado já não era para fazer isso.
Eu girei a chave de novo, nada. Depois de muito tempo tentando fazer o carro pegar, eu desisti e chamei um guincho. Para minha frustração, o guincho chegou, pegou o carro e levou até na minha casa, onde eu peguei o meu outro carro mais novinho e fui trabalhar. Passei o dia inteiro pensando o que poderia ter acontecido. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir mexer no carro. Eu entrei nele, coloquei a chave na ignição e girei. O barulho do motor ligando foi imediato. Falei, mas o que poderia estar acontecendo? Pai, que estranho, né? Ai, meu Deus, tá aí o WhatsApp aí, pessoal. Estou gravando com o celular, mas ignora. Aí ele pegou sem problema nenhum. Eu achei muito estranho, mas já estava funcionando, pra que me preocupar? Resolvi dar uma voltinha com ele só para ter certeza. Saí e depois de 1 hora eu voltei. Estava funcionando 100% de novo. No dia seguinte eu ia trabalhar com ele. O cara deve estar louquinho, soltando as lombrigas para poder mostrar pros caras. De manhã eu tomei um café, feliz da vida, peguei minhas coisas, coloquei no carro, abri o portão, entrei no carro e liguei ele. O motor pegou na hora. Eu comecei a manobrar o carro para tirar ele da garagem, tudo numa boa. Quando o carro estava lá fora, eu fui frear para ir fechar o portão, mas o carro não freou. Eu pisei no freio, o carro foi andando, pisei de novo em nada. Eu afundei o pé no freio e o carro continuou em frente. Acabou que o carro bateu bem de leve no muro da casa da frente, só freou por causa disso. Eu fiquei pé da vida. Como é que o carro perdeu o breque da noite pro dia? Eu empurrei o carro para a garagem, o que não foi nada fácil. Peguei o outro carro e fui trabalhar. O cara não conseguiu sair do carro. Quando eu voltei, já liguei para o mecânico que tinha visto os freios e falei para ele ir me encontrar em casa. Ele chegou lá, deu uma olhada no carro, entrou nele e falou para eu empurrar aquele monstro para testar o breque. Assim que ele pisou no pedal, o carro parou. Então ele ligou o carro, engatou a primeira e foi em frente. Quando ele pisou no freio, o carro parou na hora. Eu não sabia o que dizer. O cara ficou sem gração, velho. Bem, o mecânico foi embora e eu resolvi deixar o carro na garagem até arrumar o amassado que tinha feito na frente. Quando eu estava indo para a cama, resolvi dar uma última olhada no meu garotão. Fui até o banho de noite, hein? Isso é louco. E quando eu olhei pela janela, vi alguém em pé do lado da janela do motorista, com um tronco para dentro do carro. Eu entrei em pânico, não tinha o carro, não fazia nem um mês e já queriam roubar ele. Eu acendi a luz de casa, tudo, desci correndo. Quando eu cheguei lá, nada. A janela estava fechada e não tinha sinal de alguém ter estado lá. Eu achei que realmente deveria estar precisando dormir. No final de semana, fui levar o carro no funileiro para arrumar o amassado. Fui até lá sem problemas. Ele falou que no próximo sábado estaria pronto. Nossa, para arrumar um amassadinho, eu tô com a parte lateral do carro deslocada para arrumar. Eu achava que arrumava num dia só. Puta que pariu. Mas vamos lá, nada a ver. Fui para casa e esperei ansiosamente a semana passar. No sábado lá fui eu todo alegre pegar o dojão. Cara, a gente é bobo, né, velho? A gente tá com o negócio estragado, não tá feliz. Aí arruma, aí estraga. Aí a gente fica feliz porque vai arrumar, velho. A vida é assim. Cheguei lá e estava ele todo arrumado, pintado, brilhando, impecável. O funileiro me deu a chave e eu fui para casa com meu carrão. Ele se comportou durante quase um mês sem dar problema nenhum, mas nada dura para sempre, principalmente carro, ainda mais velho. Uma noite eu resolvi sair com ele para passear. Quando eu saí de casa e olhei para ele, deu para ver alguém sentado no banco de trás dele de novo. Eu achei que era ladrão de novo. Mas ladrão no banco de trás, cara. Esse cara tá viajando também, né? Eu fiquei olhando de longe para ver se era alguém mesmo. Parecia ser uma pessoa, só que quando eu estava olhando, um ônibus passou na rua e eu consegui ver o ônibus através da pessoa que estava lá dentro. Aquilo me fez um gelo subir a coluna. Quando a rua ficou escura de novo, a figura tinha sumido. Eu cheguei perto do carro e nada, ninguém lá dentro. Eu achei que devia ter visto o reflexo de alguém e me acalmei. Entrei no carro, liguei ele e saí numa boa, mas eu estava com uma sensação estranha de que eu ia ter problemas. Mas mesmo assim eu saí com o carro. Aquilo, né, o cara não devia ter feito isso, né, mas
Felizmente ele fez e tomou no rabo, quer ver? Eu estava indo pegar um amigo quando de repente o carro desliga na metade do caminho, o motor, mas o carro inteiro, toda a parte elétrica dele não acendia luz nenhuma, mas o freio funcionou dessa vez. Eu parei o carro, tentei ligar ele de novo, nada, nenhum barulho. Abri o capô achando que algum fio da bateria podia ter soltado, mas não tinha nada de errado lá. Estava tudo como deveria estar. Eu voltei, girei a chave e nada. E já estava começando a ficar desesperado de novo. Eu encostei no banco e tentei relaxar. Quando eu olho no espelho lateral, eu vi que parecia ser alguém, não deu para ver direito. A rua estava escura, encostado no carro, quase sentado no porta-malas. Eu abri a janela e coloquei a cabeça para fora para mandar desencostar do carro, mas quando eu olhei lá para trás não tinha mais ninguém. Foi aí que eu comecei a achar que o carro era assombrado. Eu já tinha ouvido falar de casa assombrada, mas carro era nova para mim. De novo eu tive que chamar o guincho novamente. Eu deixei o carro em casa, peguei o outro carro e saí. Quando voltei, eu resolvi fazer um teste. Peguei a chave do Dodge, entrei nele, coloquei a chave no contato, girei e aconteceu exatamente o que eu achava que ia acontecer. O carro pegou normal, todas as luzes acenderam, o farol, luz de dentro, painel, tudo. Eu pensei que aquilo já era demais, não podia continuar daquele jeito, eu tinha que dar um basta. Me sentindo muito idiota, eu falei em voz alta: olha, eu não sei quem você é, mas esse carro é meu agora, eu comprei ele. Se você está preocupado com que eu possa estragar ele, não precisa se preocupar, eu vou cuidar muito bem dele, só me deixe em paz. Depois que eu falei isso, ele nunca mais deu problema nenhum, nunca tive que chamar guincho de novo e até hoje não levei no mecânico de novo também. Ele acabou ficando mais confiável que o meu outro carro. Olha aí, rapaz, que história, hein? Que história, hein, galera? Rapaz, eu vi uma vez também no Discovery, no Discovery, um negócio também de investigação paranormal, essas coisas assim. O cara tinha comprado um Trans Am, não sei se vocês conhecem, ele é muito famoso, um carro americano, Trans Am, e quase a mesma história que do cara, velho, mas, né, foi em Jarbas, São Paulo, né, que o cara tá falando que foi a história dele aqui, mas o outro foi nos Estados Unidos. Ele tinha comprado um Trans Am, e ele era um policial, ele era um ex-policial, um ex-patrulheiro. Ele aposentou e comprou o carro dos sonhos dele, né, que todo moleque disse assim que na época dele queria ter um carro assim. Ele comprou o carro tranquilo e andou com ele 3 dias, cara. E ele pegou e começou, e uma noite ele foi sair para fora para desligar as luzes da casa. Ele olhou pro carro e percebeu que tinha um cara lá dentro do carro dele com cabelo grande, cabelo comprido, um chapéu. Ele pegou e foi no rumo do carro. Quando ele chegou lá, o cara olhou com o olho vermelho pra ele e desapareceu na frente dele. Daí, cara, o que aconteceu? Para resumir a história, porque eu não sei bastante, mas o principal foi que o cara descobriu que o cara não gostava de... Esse fantasma não gostava de policial, porque ele era um motoqueiro que fazia parte de uma gangue de motoqueiros. E ele foi morto dentro do carro por policiais, e ele ficou assombrando esse carro. E o cara nunca conseguiu ligar o carro dele, nunca mais prestou o carro. É sinistro, mano, com essas histórias. E eu acho que cabe mais um relatinho aí, cabe mais uma história aí nesse podcast pra ficar bacana aí. Só não vão ficar com medo, hein, pessoal? É normal, cara. Coisa normal. Se você nunca passou por uma experiência dessa, espera que até o final da sua vida você vai ver alguma coisa estranha. Continuando os relatos, galera, eu mudei de local para poder gravar. Vim aqui para o meu mini estúdio, que é dentro do meu carro, para ficar com uma acústica boa. Mas seguindo os relatos, hoje a gente está mostrando os relatos sobrenaturais, que é muito interessante. Não precisa ter medo, galera, vai ter medo de quem morreu, e até porque a gente não sabe até que ponto que é verdade, mas sem dúvida existe um ponto aqui que é inegável que existe alguma coisa sobrenatural aqui, né? Mas até que ponto? Então vamos lá para essa história. Eu vou ler aqui para vocês e espero que vocês curtem aí o que está sendo esse compilado de contos, relatos e histórias.
O edifício Joelma, um dos mais imponentes prédios do centro de São Paulo, ardeu em chamas por mais de 4 horas no dia 1º de fevereiro de 1974. O resultado desta tragédia foram 345 feridos e 189 mortos. Até hoje, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. O edifício Joelma carrega uma maldição. Em 1948, existia uma casa onde é o edifício Joelma. Nela morava o professor de Química Paulo Camargo, de 26 anos, junto com sua mãe e 2 irmãs. Paulo assassinou a tiros a mãe e a irmã e enterrou os corpos em um poço que mandara construir no quintal da casa. Depois, Paulo suicidou. E a polícia trabalhou com 2 hipóteses para esse crime, né? A primeira é que a família teria rejeitado uma namorada dele. A segunda é que Paulo teria matado a mãe e as irmãs porque elas portavam graves problemas de saúde e ele não queria cuidar delas. O mistério da morte de toda a família nunca foi desvendado. Depois do resgate dos corpos, um bombeiro acabou também se tornando vítima da maldição e morreu de infecção cadavérica. O triplo assassinato seguido de um homicídio abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do Poço. O lugar ganhou fama de mal-assombrado, também não é para menos. Em 1972, a casa deu espaço a um prédio moderno de 20 andares. Era o edifício Joelma. Por causa do crime do Poço, a numeração da rua foi modificada, mas a maldição continuou. Então, aconteceu o seguinte: a processadora de dados, Valquelmar, 21 anos, e seu irmão Álvaro trabalhavam no prédio no dia 1º de fevereiro de 1974, às 8h45 da manhã. Um curto-circuito no ar-condicionado do prédio deu início ao incêndio. Sem ter para onde fugir, as pessoas entraram em pânico. O calor chegou até 700 graus e muitos se jogaram do alto do edifício. O fogo praticamente destruiu o Joelma. Faltou água nos carros do corpo de bombeiro e a escada Magirus só conseguiu atingir uma parte do edifício. Valquelmar morreu asfixiada por causa da fumaça e seu irmão Álvaro conseguiu sobreviver. 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas não conseguiram se salvar. Os corpos não foram identificados e acabaram sendo enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na capital. Os 13 corpos deram origem ao mistério das 13 almas, e elas são atribuídas a milagres. Caralho, velho, eu tô com medo já, maluco, de olhar pra trás aqui no banco do carro. Em 1979, a história de Valquelmar se transformou em um filme e durante as filmagens ocorreram fenômenos misteriosamente. A cena da morte das personagens foi registrada por um fotógrafo. Quando reveladas, as fotos mostravam rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Depois do incêndio, o edifício Joelma ficou 4 anos interditado para obras. Quando reaberto, ele foi rebatizado com o nome de Praça da Bandeira. Segundo testemunhas, os espíritos dos mortos vagam pelo prédio até hoje. O edifício Joelma tem dezenas de salas vazias, mas a tentativa de livrar o local dos espíritos continua. A história em torno do antigo Joelma ainda são um grande mistério. Uns acreditam, outros duvidam e outros também têm certeza de que tudo é verdade. Caso muito interessante que ocorreu, galera, foi exatamente das 13 almas, né? Que, se você for parar para pensar, é uma coisa bem sinistra, estranha e misteriosa. Vocês têm todo o direito de não acreditar e de acreditar também, mas não deixa de ser uma história extremamente interessante, né? Luiz Nunes, o Luizão, é o jardineiro e zelador de um cemitério da zona leste de São Paulo. Olha que sinistro. E no local estão enterradas 13 pessoas que morreram queimadas no incêndio do edifício Joelma. As 13 pessoas tentam escapar pelo elevador do edifício, mas não conseguiram se salvar. Os corpos não foram identificados e foram enterrados um ao lado do outro. Os 13 corpos deram origem ao mistério das 13 almas, e elas são atribuídas milagres. Luizão recebeu uma graça das 13 almas após sofrer um infarto e ter sido desenganado pelos médicos. Os fiéis, quando vão ao cemitério, costumam jogar água com um regador na tampa da lápide das 13 almas. Segundo eles, como as vítimas morreram queimadas, necessitam de água. E é um fato muito interessante, pessoal, só dando um adendo aqui, que eu vi uma reportagem, inclusive foi no canal Assombrados,
que o próprio zelador, o coveiro, dá um depoimento muito interessante, que ele fala que quando dá a noite, de mais ou menos assim de madrugada, o que acontece? Eles pegam e começam a gritar e ficar... começa a gritar e é uma coisa bem sinistra. Mas aí o coveiro vai lá e joga água nas lápides e o grito cessa. É uma coisa muito interessante. E cabe a gente pensar um pouco nisso daí e refletir, né? Então, continuando, Valquiomar Carvalho dos Santos, a professora Valquiomar, de 21 anos, trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que funcionava no 23º andar. E ela era funcionária da empresa havia 1 ano e meio. O irmão dela, Álvaro, trabalhava no 10º andar do prédio. A família de Valquiomar é espírita. Ao ser dado o aviso do incêndio, Valquiomar e outras... Puta, cara, que medo da desgrama. Valquiomar e outras 4 companheiras tentaram fugir pelas escadas, mas quase foram atropeladas pelos funcionários desesperados que tentavam se salvar, né? Elas correram para a cobertura do prédio, mas acabaram morrendo por asfixia. Álvaro, irmão de Valquiomar, sobreviveu ao incêndio. Álvaro localizou o corpo da irmã no IML horas depois do incêndio ter terminado. Meses depois, Valquiomar enviou uma mensagem psicografada para a mãe através do médium Chico Xavier. Na mensagem, ela contava como tinha sido seus últimos minutos de vida em 1979. A história de Valquiomar se transformou no filme Joelma, 23º andar. Eu recomendo muito, pessoal, vocês dão uma olhada nesse filme, vocês vão achar muito interessante, principalmente por linha direta, cara, vocês vão cagar de medo. O roteiro é baseado nas cartas psicografadas pelo Chico Xavier, que estão no livro Somos 6. Mãe de Valquiomar morava com o marido e 3 filhos em um conjunto habitacional na zona norte de São Paulo. 2 filhos de Valquíria, Álvaro e Valquiomar, trabalhavam no edifício Joelma e estavam de serviço no dia do incêndio. Álvaro conseguiu sobreviver à tragédia, mas Valquiomar ficou desaparecida. Valquíria, Álvaro e um amigo percorreram diversos hospitais em busca de notícias sobre a jovem. Mas tudo foi em vão. No final da tarde, eles foram ao Instituto Médico Legal. Valquíria ficou esperando no carro enquanto o filho e um amigo tentavam localizar o corpo entre os mortos do incêndio. Álvaro reconheceu que Valquiomar, mas resolveu falar para a mãe que não tinha encontrado o corpo da irmã neste momento. Valquiomar apareceu para a mãe e disse que o irmão estava mentindo. Valquiomar mostrou para a mãe o próprio corpo deitado em uma mesa do IML. Pô, que forte, maluco. 2 meses depois do incêndio, Valquíria e Álvaro procuraram o médium Chico Xavier para saber notícias da jovem. Chico disse que o espírito de Valquiomar estava dizendo a ele que havia deixado em casa algo que permitiria a comunicação mediúnica entre a mãe e filha. Era uma tábua Ouija. Cara, não mexe com isso não, gente. Vocês não sabem às vezes o que vocês estão mexendo, mas essas brincadeiras de tábua Ouija, brincadeira do copo, maluco, não vai nessa não. Feita de cartolina, né? Um artesanal, é muito fácil de fazer, mas é um negócio assim que depois que você faz, principalmente depois que você brinca, fica muito carregado de energia, então não é bom vocês fazerem isso. Então ela fez esse bagulho aí, e a partir daí Valquíria passou a manter conversações com a filha morta através da cartolina. Em 1974, Valquiomar orientou a mãe que voltasse a procurar Chico Xavier e que desta vez iria lhe mandar uma mensagem psicografada. O médium psicografou 2 mensagens que mais tarde serviram de roteiro para o filme Joelma, 23º andar. E também tinha uma monja budista, a monja budista Jogetsu, estava em 2004 no edifício Joelma para abençoar o 19º andar e o 20º andar. No local ficou instalada uma equipe do prefeito José Serra e a Jogetsu, que significa lua límpida, encontrou o edifício muito carregado, principalmente nos banheiros. Ela viu os espíritos de uma mulher loira que lhe agradeceu pelas preces. A monja homenageou as pessoas que tinham trabalhado no prédio, mas no passado pediu autorização que novas pessoas pudessem trabalhar no edifício. Jogetsu deixou um amuleto no prédio. E assim, pessoal, finaliza esse relato, essa história muito interessante sobre as 13 almas. E é uma coisa assim que a gente para e reflete muito, né, sobre essas coisas do sobrenatural, do que acontece aí no mundo. E a gente sabe que
é uma coisa muito forte que não dá para explicar. E às vezes você vê que é fato, sabe? É uma coisa que é ali concreta e você sente, vê e acredita, né? Então, pessoal, essa foi essa história que é, na minha opinião, pô, fantástica, cara. Sem nenhum defeito, sem nada a acrescentar e nem tirar. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que, iludido, tive com ele, pude observar e ter falsa impressão de estar lidando com pessoas extremamente educadas, elegantes e bonitas. É o que eu falo, e na Bíblia também tem, né, cara? O diabo é o pai da mentira. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente consegui arrumar uma namorada bonita. Pobre seria ainda bem pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando tinha 19 anos. À meia-noite criei coragem e fui a uma encruzilhada em meio a um canavial e evoquei Satanás... meio de falar essa porra. Satanás por 3 vezes. Esperei nada. Repeti novamente o ato por mais 2 vezes. Esperei nada. Então desisti e fui embora para casa. Passado 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui na cidade, que não colocarei o nome por preservar o local. Lá estava eu com meus amigos, e cheguei do nada, eita porra. A calça balançando aqui no varal já tá tranco o rabo. Então ele chegou um cara bem vestido, né, com traje preto, parecia aqueles gangsters, sabe, de filme do Al Capone, da máfia, cabelo louro, olho azul e muito educado. Sentou no nosso lado e aí ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de bateria. E no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Olá, Marcos. Estamos aqui, ouvimos o teu clamor." Fiquei sem entender nada, então perguntei: "Nós quem?" "Clamor?" Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando as mãos em meus ombros, sussurrou em meu ouvido: "Estaremos às 18 horas esperando por você." Foi embora. Trabalhei o dia todo, meio sem saber o que estava se passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto, nem sabia de quem eu estava falando, então caiu a ficha. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu, será mesmo o demônio? Então eu saía do trabalho, né, sempre às 5h45. No caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado, abriu a porta lateral e pude ver no olhar dentro do veículo mesmo. O homem que me abordava era, na minha sessão de trabalho, então assim, esse homem era o mesmo que tinha abordado ele também no boteco, também no serviço. O homem estava com ninguém, então ele foi assim. Rapidamente olhou para o relógio e era exatamente às 6 horas, como ele tinha mesmo marcado. Expliquei o sentimento que senti naquela hora. É difícil porque nem eu mesmo acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo, curiosidade, mas como que seduzido pelo convite, resolvi entrar dentro do carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente. Até eu resolvi perguntar quem era ele e o que queria comigo. A resposta foi: "Somos muito. O que queremos? Queremos que você se junte a nós." Eu disse: "Muitos? Como assim?" Ele respondeu: "O corpo é apenas o intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão do nosso querido mestre Lúcifer. Em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado." Fiquei completamente anestesiado, pois sim, eu queria fazer o pacto em troca de riqueza. Mas quando vi isso, era realmente possível e que eu poderia estar negociando com a legião de demônios, minha própria alma, confesso que me deu medo, e este medo me fez perguntar a ele: "E Deus?"
Porque se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der minha alma para você, como que fica com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno, queimar eternamente? E ele me respondeu dando muita risada, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que eu era desconhecido para mim. Mas parecia que eu tinha feito uma piada, assim ele me respondeu: Marcos, o que Deus você se refere? Ao grande rival do nosso amado mestre? Fiquei calmo e relaxei, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e gozo pelo que é bom para os humanos. O seu rival, o outro Deus, é quem é mau, utiliza das tragédias e misericórdia para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para enganar os fiéis. Enquanto ao fogo eterno e o inferno não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: O que quer que eu faça? Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, amarela brilhante, e me disse para que eu aproveitar o resto da semana. Mas pediu para que eu abrisse a pasta somente em casa. Fiz como ele pediu. Desci do carro, fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era tão extrema, já não me contia. Fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro. E um envelope grande dentro do papel grosso e texturizado e cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim, parecia cheiro de algo estragado, carniça, carne, mas muito forte. O cheiro era sutil somente, colocando próximo do nariz para sentir. Na época, se comparássemos com o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro que havia era 500 mil reais. Guardei o envelope com papel estranho e fui para a balada. Aquela noite eu era patrão, estava cheio da grana, me sentindo o máximo. Saí com meus amigos, bebemos, dançamos, fomos a uma boate, fechamos a casa. A orgia rolou solta, sexo, bebida, muita mulher. Passamos a noite na gandaia. Passados alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito pacto com o diabo, só que bom. Mas para minha surpresa, o pacto ainda não tinha sido consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme na minha cama, com luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé. Uma mulher parada bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a silhueta devido à luminosidade do aparelho de TV. Tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca, trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar, como se fosse um fantasma. Criei coragem, acendi a luz e olhei para a mulher, que por sinal era linda. Que surpresa não desaparecer, né? Sorridente e muito sexy. Mas calmo, perguntei: quem é você? Ela me respondeu com uma voz suave e doce, muito atraente. Sou administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Impusa. Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar um envelope com papel de cheiro ruim que estava na pasta justamente com dinheiro. Não pensei duas vezes. Peguei o envelope, entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro colocou sobre o meu criado mudo e foi aproximando de mim. Ela era alta, de pele bem branca e cabelos lisos pretíssimos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca. Muitíssimo cheirosa, pernas torneadas e rígidas, vestia um vestido de gala, festa longo, vermelho com detalhes brilhantes, e se aproximou de mim e começou a me beijar. Eu, quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, me entreguei e deixei-me seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de fazer na cama. Experimentei sensações indescritíveis. Aquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo pela manhã, bem cedo, por volta das 6 horas, escutei o interfone tocar e acordei, e lá estava de pé, toda linda e pronta para sair. Mas o curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes da que ela veio, sem noção de onde havia conseguido as roupas mas curioso, procurei o vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: vai atender a porta? Eu fui ver quem estava a me acordar aquelas horas e o que queria. Quando abri a porta, um homem de 2 metros de altura, apresentando ter uns 20 anos e bem vestido, logo foi adentrando a casa e fora se sentando no meu sofá. Era tanta informações para o meu cérebro que eu nem perguntava nada. E lá do quarto vejo a jovem Impusa em minha direção. Pegou minha mão direita e começou a chupar meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de couro e tinham o formato de um pé de cavalo ou uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para afastar dela e foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, fazendo um corte profundo com os dentes.
que naquele momento também tinha se transformado. Era parecido com um dente afiado de tubarão. Logo o sangue começou a sair e escorrer. No meu peito, do lado esquerdo, estava ainda sem camisa e de bermuda. Ela fez um sinal parecido com a cruz de cabeça para baixo em meu peito, com sangue, e já estava com ele, e veio na minha direção e me pediu para que escrevesse com meu próprio sangue o seguinte: não vou falar não. Eu, fulano, não me entrego a Lúcifer, não, cara. Me entrego a Lúcifer, Deus eterno das coisas do mundo, Senhor da alegria e dos prazeres. Regenero meu rival, deixo a minha alma a ser em glória, honra e poder de Lúcifer. Regenero a criação, renego a criação e as doutrinas de meu rival, e tudo que vier dele só a partir de hoje, filho amado e propriedade do Senhor. E abomino tudo que for pertencente pertencente a Deus. Dei uma titubeada, mas não conseguia mais viver sem conforto de dinheiro e sem trabalhar. A sede da tentação, feito isso, senti meu peito que aquele momento, sim, foi o momento derradeiro que estava confirmado. Minha alma era do tinhoso. Assim que ele saiu pela porta, eu olhei para o lado, tentando ver o que tinha acontecido. Então aconteceu o seguinte: eu arrumei um emprego. Quando eu cheguei no local da empresa, fui logo bem atendido pela PC recepcionista, que me levou a uma sala de reunião, onde havia uma mesa redonda e ovalada, enorme, e umas 20 cadeiras em volta dela. Cada cadeira tinha um homem sentado, exceto em uma que estava reservada para mim. Eles dirigiam a minha pessoa como meu nome e me tratavam como se conhecessem há vários anos. No entanto, eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas na minha vida. O homem que estava na base da mesa se levantou e disse: Marcos, sente-se agora, você é da família e nesta família cuidamos um do outro. E eu sentei e perguntei do que se tratava tudo aquilo, e fui informado por aqueles que a multinacional era só uma fachada, um hobby, para eles se reunirem quando quisessem. Esta multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo, e ali estava eu, leigo, viajando em meio a inúmeras informações de um mundo novo. E eu nem imaginava, todos eram muito educados e me deram um cartão de conta corrente, já com meu nome, o extrato com informação que necessitava, e tinha o equivalente a 5 milhões de reais depositados em meu nome. Meio sem entender, não consegui me segurar e perguntei: isso é o pagamento pelo pacto que fiz? Todos me olharam com ternura e responderam sim, que era apenas o começo. Ganhei naquele dia o cargo na diretoria da mesma empresa e fui indicado a participar de uma loja maçônica. Nos decorrentes, fui apresentado a políticos importantes, empresários famosos, atrizes, participei de festas de alta sociedade, conheci vários artistas que também tinham feito um pacto, assim como eu. Tinha um salário de dar inveja, comprei uma bela casa, um belo carro e tinha condições para ostentar o que eu desejasse. O luxo fazia parte de mim e eu era parte dele, e devia a ele. Conheci uma atriz bem conhecida e famosa, com quem comecei a sair e me relacionar, posteriormente namorar. Mesmo escondido e divulgado pela mídia, estávamos namorando. Não vou citar seu nome por motivos óbvios. Um dia fui levado a uma festa em Londres. Lá fomos a um local ermo, bem distante da cidade, em uma mansão, naqueles tipos medievais, sabe? Chegando lá, tínhamos que colocar máscaras pretas no rosto e retirar toda a roupa para entrar em um corredor que levava a um salão subterrâneo. E nunca comentavam o que acontecia, suas reuniões e tudo mais. Quando eu adentrei o salão, percebi um ambiente bem luxuoso e agradável. Tinha uma cama redonda no centro, com a mulher que estava de pé em cima da cama, um lençol negro envolvido a seu corpo da cintura para baixo. Só dava para ver o seu umbigo para baixo, e ela estava nua da cintura para baixo e envolvia o lençol negro da cintura para cima. Na altura da sua cabeça, tinha um chifre e os braços estavam amarrados juntamente com o lençol. A única parte que podia se ver bem eram suas pernas e genitárias. E sob uma luz vermelha, tipo aquelas luzes de motel, quando a iluminação do local é avermelhada, em seu rosto a máscara escondia sua feição, né? Então o que aconteceu? O namoro com a atriz acabou, não tinha motivos para eu reclamar da vida. Tinha tudo o que eu queria, minha vida era regrada a sexo e poder. Mas tarde, já com meus 22 anos, cansado de orgia, solidão, causada pela futilidade e tudo mais, então
ele arrumou uma namorada, conheci aos 22, namoramos 7 anos. Quando tinha 29 nós casamos. E ela sempre quis ser mãe, não conseguia. Somente 11 anos depois do meu casamento ela conseguiu engravidar do nosso primeiro filho. E 2 anos depois do segundo. Quando meu segundo filho completou 1 ano, recebi uma visita de um dos líderes da organização da qual eu fazia parte. Ele trazia uma notícia. Informou que eu teria que sacrificar meu próprio filho em honra e adoração ao cara lá, né? Pois eu deveria provar meu amor ao grande mestre. Eu sofria graves consequências. Neste momento percebi que eu era o quão terrível e maléfica eram as pessoas com que eu estava lidando. Sob pressão psicológica, mas resistindo, pois aquelas 2 crianças, meus filhos, tinham mudado muita coisa dentro de mim. Então tomei a decisão de contar tudo à minha esposa, que reagiu da pior forma possível, mas muito religiosa e caridosa, não me deixou, e pelo contrário, disse que se eu me arrependesse de coração, estaria livre daquele acordo. Não pensei 2 vezes, quebrei meu compromisso com o demônio, deixei toda a minha vida de pecado para trás e fui buscar ajuda na igreja evangélica. Então comecei a fazer caridade com o dinheiro que tinha ganhado de forma diabólica e imaginei estar fazendo algo seguro. Pelo menos foi o que senti até perceber a notícia que minha esposa tinha sido sequestrada. Passaram-se os dias e nenhuma notícia sobre ela, até que 2 semanas depois chegou a terrível notícia que tinham encontrado o corpo dela. E segundo as informações da perícia, elas haviam escortejado o corpo e utilizado ele para fazer um ritual satânico, rituais dos quais eu já havia participado anteriormente. Senti na pele a dor. Hoje vivo em uma cadeira de rodas pela perca da minha amada e me culpo pela morte dos meus filhos. E sou atormentado diariamente por demônios. E, assim, desejo a morte como alívio de tanta dor. Perdi todo o dinheiro, não tinha, e eu sou cobrado por sussurros demoníacos que assopram meus ouvidos. Você teve tudo o que prometemos, dinheiro, luxúria, poder. Agora estamos cobrando nossa parte e aguardando o dia que iremos buscar você. Relato enviado a um leitor anônimo. Caralho, velho. Depois dessa, cara, não tem como nem falar nada, não tem como... Tô assim, sabe? Pensativo no que aconteceu, maluco. É muita informação, muita coisa, velho. Porra. Mas, pessoal, vou finalizar por aqui esse podcast. Esse especial de 10 podcasts. Eu quero deixar registrado esse especial e agradecer a todos vocês por ter me acompanhado, por estar me acompanhando. Pessoas que eu tenho percebido no canal, um rapaz que tem uma foto de cachorro no perfil, sempre tá. Ele que me ajudou a voltar a gravar. E, sabe, também tem o cara do Insônia Podcast, que, porra, é isso aí, cara. Eu tô com essa galera aí, tem me ajudado bastante, meus primos, a galera que tem comentado aí no canal, no Passivo da Vida Cast. Muito obrigado. Dormam com Deus. Assiste de dia. Quem estiver assistindo de noite, cara, você tem coragem pra caralho, que eu tô aqui dentro do carro, só de olhar pro retrovisor tem medo de ver alguma coisa aqui pra trás. Então eu vou dar uma finalizada por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado. Muito obrigado, valeu, fui.